Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Into the woman's face, and here she was standing, as we'd call her today, a woman of ill fame, a street prostitute, or something. Maybe a child had been turned out and let go by parents, and too many of them today. E ela estava aqui de pé, como nós a chamaríamos hoje, uma mulher de má fama, uma prostituta de rua ou algo assim, possivelmente uma criança que foi expulsa e deixada pelos pais, e há tantas delas hoje. This lovely, pretty, young, maybe teenage woman. Porém, aqui estava esta amável, linda, jovem, possivelmente uma mulher adolescente. 18 years, she should be out of high school. Possivelmente seus 18 anos, ela teria terminado a escola de segundo grau. Here she took the road that's wrong, and the morals of her life was decayed. E ela havia aqui tomado o caminho errado, e a moral de sua vida estava decaída. Had nothing she could hold on to. Yet a pretty girl. E ela não tinha nada em que ela podia se firmar. And she goes up to get some water, and she runs into a man there. Todavia, uma linda moça. E ela foi apanhar água, e ela encontrou-se com um homem ali que lhe falou. A segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew. E ela disse, há uma segregação aqui. Tu não deverias falar comigo. I'm a woman of Samaria, and after all, look who. Tu és um hebreu e eu sou uma mulher de Samaria. Why do you speak to me? What do you want? E afinal de contas, olha quem eu sou. Por que tu falas comigo? See, her motive was wrong. O que tu desejas? Está vendo? Seu motivo era errado. And many times, what if that woman had thrown down the water pot and walked away? E muitas vezes, se aquela mulher houvesse jogado o vaso d'água e saído, como algumas pessoas se levantam de um encontro antes delas conhecerem... Get up and walk out of a meeting before you don't see it had never been that way. Está vendo? Isto nunca teria sido daquela maneira. But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this person. So, porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada que havia interessante nessa pessoa, de forma que ela falou com ele. to him, what happened? O que sucedeu? Things that she had done. Ele lhe disse as coisas que ela havia feito. Did that, told her these things. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. E quando ele fez aquilo, lhe disse estas coisas, então ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. You don't know me. Why did she know he was a prophet? Tu não me conheces, porque ela sabia que ele era um profeta, Because the word had come to him. porque a palavra tinha vindo para ele. The Bible said, if there be one among you who's spiritual or a prophet, I, the Lord, will make myself known to him. A Bíblia disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta, eu, Senhor, me farei conhecer a ele. He says it's the truth, then hear him. For he is my representative. He is my word manifested. E se o que ele diz é a verdade, então ouça-o, pois ele é o meu representante, ele é minha palavra manifestada. And she said, Sir, otherwise we haven't had a prophet for 400 years, and I perceive that you are a prophet. Now, we have no scripture saying that we're to get a prophet now outside of the Messiah.
E ela disse, Senhor, de outro modo nós não temos tido um profeta por 400 anos. E eu percebo que tu és um profeta. Agora nós não temos escritura dizendo que é para nós termos um profeta agora além do Messias. We know a Messiah is coming, and this Nós sabemos que o Messias virá. is the sign of a prophet. We know he's coming, and he'll do these things. And Jesus then, the great sufficiency came. He said, I am he. Amen. E isto, qual é o sinal de um profeta? Nós sabemos que ele virá, e ele fará estas coisas. E Jesus, então, a grande suficiência veio, ele disse, eu sou ele. Amém. Immediately, not jump up and run away. I ain't going to listen to it. O quê? Ela não pulou imediatamente e correu para fora. Eu não irei ouvir a isto. I admit I'm wrong. Humbly, she asked, give me this water, Lord, that I come here not to draw. Eu admito que estou errada. Humildemente ela pediu, dá-me desta água, Senhor, para que eu não venha aqui para tirar. See that the way God dresses his people? Now what she's ready. It's redeemed. Vê a maneira que Deus prepara seu povo? E agora ela está pronta. That is Messiah. Então isto lhe foi revelado que aquele é o Messias. Immediately she went into action. E imediatamente ela entrou em ação. Stop her, you couldn't do it. Right into the city and said, come see a man who's told me the things I've done. Pará-la? Você não poderia fazer isto? Rapidamente entrou na cidade e disse, vinde ver de um homem que me tem dito as coisas que eu tenho feito. For the Messiah, and there he is. Nós temos esperado por um Messias, e ali está ele. And the Bible says that the man of that city believed because of the woman's testimony. E a Bíblia disse que os homens da cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. She had something so real that she could display. E ela tinha algo tão real que ela podia manifestar. After meeting Jesus Christ and bringing back the direct results that her Bible, as she had been taught, told her that the Messiah would do, she convinced the man that that was the Messiah. Sua influência, depois do encontro com Jesus Cristo e trazendo de volta os resultados diretamente que sua Bíblia, que ela havia sido ensinada, lhe disse o que o Messias faria. Ela convenceu os homens que aquele era o Messias. 400 years and never had nothing like it. Here is the man. 400 anos. Eles nunca tiveram nada como isto. E aqui está o homem. And her testimony, yet a prostitute, was convincing. E seu testemunho, todavia uma prostituta, estava convencendo. Oh, young lady, you might not live that kind of a life. Oh, mocinha, você talvez não viva aquele tipo de vida. Oh, if you can only meet this one I'm talking about, what your influence will be to your schoolmates. Porém, se você somente puder encontrar este de quem eu estou falando, o que sua influência será para suas colegas? Man, like Saul, educated, smart, what an influence he was to the whole Christian world. Jovem, como Saulo, educado, esperto, que influência ele foi para todo o mundo cristão. As an apostle to the Gentiles, when he met this Jesus in the pillar of fire. Ele foi enviado como apóstolo aos gentios, quando ele encontrou esse Jesus no pilar de fogo. It was the same God that brought his people out of Israel out of Egypt. Naquele dia, conhecendo que aquele era o mesmo Deus que trouxe o seu povo para fora de Israel, para fora do Egito, Israel para fora do Egito. This same God. Se você pudesse encontrar este mesmo Deus, that's the Bible, manifested, proving that he is God. Aquilo é a Bíblia, manifestada, provando que ele é Deus. A vindicação dele exatamente sobre a terra agora, que sua palavra é feita conhecida, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Influence you'll be to your church, to your community, to the entire, everybody you come in contact with, you'll be a changed person.
Que influência você será para a sua igreja, para a sua comunidade, para todos com quem você entra em contato. Você será uma pessoa mudada. Yes, sir. Sim, sim, Senhor. Peter, he seen and was convinced that we find out he'd fished all night and had taken nothing. Pedro, ele quando viu e ficou convencido que nós encontramos que ele tinha pescado toda noite e não tinha tirado nada. Fisherman, he knew when the moon changed and when fish run and when they didn't. Ele era um pescador. Ele sabia quando a lua mudava e quando o peixe saía e quando eles não saíam. He was kind enough to sit down and listen to Jesus for a few minutes. Porém, ele teve a gentileza de sentar e ouvir a Jesus por uns poucos minutos. Now, he stood to hear it through. Ele não se levantou e correu para fora. Ele permaneceu para ouvir tudo. The messages all over and everything. Because he was kind enough, he fished all night and got nothing. Depois da mensagem haver terminado e tudo porque ele teve a gentileza, ele tinha pescado toda a noite e não pegou nada. How many Simons is there in here this morning? How many will listen to this tape? Quantos Simões há aqui nesta manhã? Quantos ouvirão a esta fita? Simons, you jump from Methodist to Baptist to Pentecostal to oneness to two-ness to three-ness to everything and Simão, você tem pulado da metodista para batista, para pentecostal, para unicista, para dualista, para trinitária, para cada coisa e ainda não tem nada. nothing. Why don't you sit down and listen just a minute? Por que você não senta e ouve só um minuto? Just loan a few minutes of your time to Somente empreste uns poucos minutos do seu tempo a Cristo. watch the word come. Simon, now he's commissioning. Observe a palavra que vem. Simão, agora ele está comissionando. A net for the draw. Lance a rede para a pesca de peixe. When he got a hold to the fish, he said, E quando ele havia pegado peixe, ele disse: I've seined all night. It's been Senhor, eu tenho lançado a rede toda a noite. intelligence. I can't explain how, neither can I explain how it works. Isto está além da minha inteligência. Eu não posso explicar como. The mechanics, just the dynamics is all I'm interested in. I don't know. Eu não posso explicar como isto opera. Eu não conheço a mecânica. But he does it because he promised it. Somente a dinâmica é tudo que eu estou interessado. Eu não sei como ele faz isto, porém, ele faz isto porque ele prometeu. Down the net because he knowed if there wasn't no fish in there and God said there would be fish in there, he let down the net anyhow. Ele lançou a rede porque ele sabia que se não houvesse nenhum peixe ali, e Deus disse que haveria peixe ali, ele jogou a rede de qualquer maneira. And that I've been to the altar, I did this, I've done that, I've tried, I've been up and down, I let down the net. Você diz: eu tenho estado no altar, eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, eu tenho tentado, eu tenho estado para lá e para cá, lance a rede, aquele é o mandamento. And when he caught the fishes, what did he do? E quando ele apanhou os peixes, o que ele fez? First, he fell upon his knees in reverence, respect. Primeiramente, ele caiu sobre os seus joelhos, em reverência e respeito, e clamou: Not depart from me, Lord. Parta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Is it reverence, humility? O que é isto? Reverência, humildade. Come back. Fear not, Simon. From henceforth you'll be a fisherman of men. Qual foi a palavra de volta? Não temais, Simão. De agora em diante tu serás um pescador de homem. In action, and he died in action. Em ação, e ele morreu em ação. Oh my, the blind man was healed. Oh, que coisa! O homem cego que foi curado, ele não podia explicar. Plain, he couldn't tell just how it was that he did it, and he didn't. Ele não podia dizer somente como foi que ele fez isto. Sin or not. He says, it's a strange thing to me that you man here, you priest, asked me what this question. E ele não sabia se ele era um pecador ou não. Ele disse: isto é uma estranha coisa para mim, que vocês homens aqui, vocês sacerdotes, me perguntando o quê? Esta pergunta. They asked his father and mother, but they said they'd already preached.
E eles disseram, quem lhe curou? Eles perguntaram a seu pai, a sua mãe, porém eles disseram, eles já haviam, os sacerdotes já lhes haviam dito. Anybody attended Jesus' meetings, he's a insane man. Se alguém comparecer aos encontros de Jesus, ele é um homem insano. And his meetings, you're excommunicated from this church. Se vocês comparecerem aos seus encontros, vocês são excomungados desta igreja. That's what the Bible said. Nós lhes colocaremos... Aquilo é o que a Bíblia disse. Out of church if you attend that meeting. But nós lhe tiraremos logo da igreja se vocês comparecerem naquele encontro. And see the meeting come to him, and Jesus healed him, and porém o homem cego, está vendo? O encontro veio para ele e Jesus o curou. Parents, afraid of losing their dignity of being the member of this great church of the city. E então, mesmo seus pais, com medo de perderem suas dignidades, de serem um membro desta grande igreja da cidade, eles ficaram envergonhados de dizerem algo acerca disto. Eles tornaram isto de volta ao rapaz. E eles disseram, pergunte a ele. Ele é de idade. Vai e pergunte a ele como isto sucedeu. Nós sabemos que ele é nosso filho. E nós sabemos que ele nasceu cego. Porém, eu não direi nada. That lukewarm, borderline make-believer. Oh, aquele crente morno, fronteiriço, fabricado. But this man who had his eyes healed, they said, who healed you? He said, one called Jesus of Nazareth. Porém, este homem que recebeu cura dos seus olhos, eles disseram, quem lhe curou? Ele disse, um homem chamado Jesus de Nazaré. Yes, sir. Sim, Senhor. Humility. His work was done. Ele havia se sentado em humildade. A obra foi feita. That man's a sinner. Eles disseram, aquele homem é um pecador. Nós não conhecemos, nós não temos nenhuma escola de que ele alguma vez saiu. Ele não pertence a nenhuma organização. Ele não tem nenhum cartão de companheirismo. Nós não temos nada a ver com ele. Nós sabemos que ele é um pecador. Well, they said, now that's a strange thing. Bem, ele disse, agora aquela é uma coisa estranha. Said a man that could open my eyes, which has never been done since the world began. Um homem que pode abrir meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito desde que o mundo começou. A minister, opens my eyes, which has never been done in the world. Um homem, um ministro, abre meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito no mundo. Clergymen who are supposed to know all the ins and outs of the word, and you don't know nothing about him. E vocês, sacerdotes, que estão supostos a saber todos os detalhes da palavra, e vocês não sabem nada a respeito dele? That's a strange thing. Aquilo é uma coisa estranha. When the very Bible said that when he come, the blind should see, the lame men would leap like a hart. They ought to have seen the word was manifest. Quando a Bíblia disse que quando ele viesse, o cego veria, o coxo saltaria como um servo. Eles deveriam ter visto isto, que a palavra foi manifestada, está vendo? See, but the boy knew he had been there. Porém o rapaz sabia, ele havia estado ali. What did he do? O que ele fez? Action. Ele estava em ação. Before his boss, he was ready. Before the priest, he was ready. Before the council, he was ready for anything because he had recognized God and humbled himself and went into action with his. Ele estava pronto perante seu patrão, ele estava pronto perante os sacerdotes, ele estava pronto perante o concílio, ele estava pronto para qualquer coisa porque ele tinha reconhecido a Deus e humilhou-se e entrou em ação com seu testemunho. That's a real servant. Está vendo? Aquele é um real servo. The pillar of fire ought to put us in action today. O pilar de fogo deveria nos colocar hoje em ação. À medida que nós temos visto isto vindicado nas palavras de sua promessa para esta hora, este último dia,
Isto deveria colocar movimento todo de Deus em ação. Trouble is, our organization says, Porém, o problema disto é que nossas organizações dizem: now wait a minute, that didn't come through our group. That's Jesus' name. That's a renegade. agora espera um minuto, aquilo não veio através do nosso grupo, aqueles são o nome de Jesus, aquele é um renegado, That's a Baptist. They just don't see it. That's right. aquele é um batista, está vendo? Está vendo? Eles somente não veem, eles não veem isto, correto? Oh, the sign of his coming is at hand, and we know there's not a thing on earth. Sinal, o sinal de sua vinda está próximo, e nós sabemos que não há nenhuma coisa sobre a terra. Science tells us it's 3 minutes till midnight. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Told us that several years ago. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Then we must be just about maybe a moment from midnight. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. We don't know what time the powder's going to light in the keg. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Look at this election coming up here tomorrow. Olhe nesta eleição que haverá amanhã aqui. That's all it would take is light one. Aquilo é tudo que necessita, somente acenda um. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them's going to turn loose. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançadas. But the church will be gone before that time. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo. So if that could happen any minute and the church has to go before that happens, how far is it off? De forma que se aquilo pode suceder a qualquer minuto, e a igreja tem que ir antes daquilo acontecer, quão longe está isto de acontecer? And the very things that he said would happen, his ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night and day after day. E as mesmas coisas que ele disse que sucederia, seu ministério, e o que tomaria lugar nos últimos dias, nós vigiamos isto esta noite, após noite, e dia após dias, falando que o tempo está próximo. Saying the time is at hand. Oh, we ought to humble ourselves and get in humility and get into action. Right? Oh, deveríamos nos humilhar e entrar em humildade e entrar em ação, correto? Word fulfilled should put us all in action. A palavra deveria colocar a nós todos em ação. We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people. Nós, como o profeta Isaías, temos visto a consequência de pessoas que exaltam a si próprias, que dizem: Well, now, if it's going to be anywhere, it's going to be in our denomination. bem, agora se isto for estar em algum lugar, isto será em nossa denominação. If it comes through the Trinity, all right. Se isto vem através da Trindade, está bem. Or if it comes through the oneness, all right. Ou se isto vem através dos unicistas, está bem. Comes through the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Catholic, or the Presbyterian, it's all right. Ou se isto vem através da Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Católica, ou a Presbiteriana, isto está bem. I was interviewed here in Mexico. Brother Jack was with me, and the little baby was raised from the dead after dying that morning at 9 o'clock. Eu fui entrevistado aqui no México, o irmão Jacques estava comigo. E o pequeno bebê foi ressuscitado da morte depois de morrer naquela manhã às 9 horas. And was raised up from the dead that night at 11 on the platform by a vision. E ele foi ressuscitado dos mortos naquela noite às 11, na plataforma, por uma visão. Brother Jack was there standing to pray for the baby. O irmão Jack estava ali. Eu enviei para orar pelo bebê. The lady holding the baby in her arms like this, raining, pouring down, and he had on Brother Ament's coat. E a senhora segurando o bebê em seus braços desta maneira, chovendo, estava chovendo a cântaros. E ele tinha sido enrolado sobre o paletó do irmão Arment. And Billy said, I'll give out this Brother Espinosa's friend. I don't know what, I called him Amania because he was so slow. E Billy disse, eu tenho distribuído, irmão, este irmão amigo do irmão Espinosa, eu não conheço, o que eu chamei de manhã, porque ele era muito vagaroso. And so I said, he gave out the prayer cards, and Billy just stood to see it, he didn't sell one. And he gave them all out, and this woman had a dead baby. And she said, well, Billy said, I ain't got enough ushers to hold her back.
E Billy somente permaneceu para ver se ele vendia um e ele distribuiu todos os cartões e esta mulher tira um bebê morto. E ela disse, ora, Billy disse, eu não tenho suficientes porteiros para segurá-la ali atrás. And I said, she'd never know me. E eu disse, ela nunca me conheceria. She don't know me. The night before, that blind man had received his sight, and far across this platform, this ricks of old coats and shawls and things, poor people. Ela não me conhece. Na noite anterior, aquele homem cego havia recebido sua visão, e é tão longe para cruzar esta plataforma, somente montes de capas velhas e chales e coisas, pessoas pobres. And I said, well, Brother Jack, go down and pray for the baby. E eu disse, bem, irmão Jack, vá ali e ore por aquele bebê. I said, she never know the difference between me and you. And she just run around them man's legs and jump up on top of their backs and walk with that dead baby. Ela nunca saberia a diferença entre eu e você. E ela somente correu sob as pernas daqueles homens e pulou por cima de suas costas e andou com aquele bebê morto. A little, pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. Uma pequena e linda mocinha somente por volta desta altura, possivelmente seu primeiro bebê. And she looked to be in her 20s. Very attractive girl. E ela parecia estar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. And so I said, go pray for her, Brother Jack, because she'll never know who she E desta forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá quem é quem. is. And me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was one praying for the sick or he was. E eu estando em pé ali atrás, falando através de um intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. Brother Jack started down there, and I looked out in front of me, and there was a vision, this little baby sitting here. O irmão Jack começou a descer ali e eu olhei em minha frente e houve uma visão, este pequeno bebê sentado aqui. I said, never mind, bring it here. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. In a few moments, that baby was alive, Em uns poucos momentos, aquele bebê estava vivo, laying hands upon him. colocando as mãos sobre ele. She went into action right quick. To her doctor with a statement signed. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. The baby died in his office that morning with pneumonia, and 11 o'clock that night he was back to life again because she was persistent. She had to press him. There was something real. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. I like that. E às 11 horas daquela noite ela voltou à vida novamente porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. Havia algo genuíno. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu gosto daquilo. People like that. Deus dá-nos mais pessoas assim. Catholic, coming up with her beads in her hands. I told her that wasn't necessary. E ela, uma católica, vindo com suas contas de rosário em suas mãos, eu lhe disse, Regards to that young fellow. No, aquilo não era necessário, não fazendo pouco caso daquela moça. that ain't necessary. It's God. Não fazendo pouco caso daquilo, porém aquilo não é necessário. Not any form, not a Methodist prayer or a Presbyterian prayer or a Pentecostal. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista, uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal. It's God we believe in. Not a Catholic bead or whatever more. É em Deus que nós cremos, não no rosário católico, ou seja, mais o que for. Nós cremos em Deus, o Senhor vivo, pela sua palavra. In God, the living God by His Word, and His Word is God. And it's bound to produce because it's a seed. E sua palavra é Deus, e isto está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. The prophet then seen what self-exalted denominations did. Agora o profeta não havia visto o que as denominações que se autoexaltaram fizeram. They could not take the place of the office. Ele havia visto que elas não podiam tomar o lugar do ofício. Their whole, with their creeds and so forth, in expectancy of the creeds, they accept that and think. Elas perderam o controle com seus credos e assim por diante, na expectativa de credos. Elas aceitaram aquilo e pensaram que era isto. We find out that man, like Uzziah, tried to take the place of the anointed office.
Na expectativa de credo, pensaram que era isto, e nós encontramos que homens como Uzias tentam tomar o lugar do ofício ungido e eles falham. Fail. Many of them turns out neurotics, drunkards, and so forth. Muitos deles se vão neuróticos, bêbados e assim por diante. Trying to take the place of an anointed office, trying to impersonate. Tentando tomar o lugar de um ofício ungido, tentando personificar. Instead of what they're talking about, and called of God to do it. Ao invés de terem o que eles estão falando e serem chamados de Deus, Of God to do it, they run off in great big swarms and build big organizations and intellectual man and great big things and flashing and... para fazerem isso e ordenados por Deus para fazerem isso, eles correm e vão com uma grande e enorme multidão e constroem grandes organizações e homens intelectuais e grandes e enormes coisas brilhantes e como Hollywood. And preaching the coming of the Lord is at hand. E pregam, a vinda do Senhor está próxima. We've seen man lose their hope. Nós temos visto homens perderem seu controle. Because they try to take an office they're not ordained to. Uzziah. Porque eles tentam tomar um ofício para o qual eles não são ordenados, exatamente como Uzias. Churches, proselyte. We've seen in our Pentecostal assembly. Everyone is trying to get the Trinity over, and the Trinity are trying to get the oneness over, the Church of God trying to get this over, and all these others trying to get one another. Proselyting, impersonating, trying to do something they're not called to do. Nós temos visto as igrejas fazerem prosélitos. Nós temos visto em nossas assembleias pentecostais. Todo unicista tenta ganhar os trinitários. Os trinitários tentam ganhar os unicistas. A Igreja de Deus tenta ganhar este. E todos estes outros tentam ganhar um ao outro, fazendo prosélitos, personificando, tentando fazer algo que eles não são chamados a fazer.